Olha, acaba de sair um resultado, Carla. Curitiba acaba de ser eleito Eduardo Pimentel, do PSD, 57,35% dos votos para ele, e Cristina com 42,62% dos votos. Essa disputa em Curitiba que foi muito acirrada, inclusive, com a participação também de Bolsonaro em algumas polêmicas lá em Curitiba. O que você pode dizer para a gente, Carla, a respeito da eleição de Eduardo Pimentel, o novo prefeito de Curitiba? Então, Fabiola, vitória do governador de novo, o governador Ratinho Júnior, aí o candidato dele. E essa eleição exemplifica o que o Josias estava falando muito bem, como sempre, desse racha que a direita também mostra nessa eleição, né? Porque são dois candidatos de direita que, inclusive, racharam a participação do Bolsonaro. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, agora nessa reta final, Fabiola, teve que convencer o Bolsonaro junto a aliados ali, realmente, e ele contou para a gente que foi muito difícil pedir para convencer o Bolsonaro para não ir na campanha da Cristina, que era conhecida aí como a Marçal de Saias, né? Ficou conhecida como a Marçal de Saias, porque o Bolsonaro se irritou com o Eduardo Pimentel, que em um determinado momento da campanha tentou esconder um pouco o Bolsonaro, né? Digamos assim, e ficou ali mais na cola do Ratinho Júnior. Ele se incomodou muito o Bolsonaro, que inclusive ofereceu nessa reta final para ir fazer campanha para ela. E aí o Valdemar Costa Neto teve que atuar para falar: não, pera lá. Porque o vice do Eduardo Pimentel é do PL. Ou seja, é uma eleição que vence a máquina, né? Mais uma vez, mas que evidencia, Fabiola, esse racha, essas fissuras na direita que vai ter que se arrumar. Nem se compara, claro, ao divã que a esquerda vai ter que ir, como colocou muito bem também o Josias, sobre esse tamanho do Boulos, a participação do presidente Lula, a dificuldade da esquerda em locais históricos que eles perderam, né? Mas Curitiba mostra aí, uma das capitais do país que evidencia esse racha na direita, que vai ter que se arrumar também aí para 2026 para ver como fica. Outro governador, Ratinho Júnior, assim como Caiado, que se coloca aí com a pretensão de ser um nome nacional presidenciável eventualmente em 2026. Então, é uma vitória da máquina e do governador, mais uma figura que aparece fortalecendo Bom, e, com certeza, incomodando o Bolsonaro. 6 horas e 15 minutos falando em máquina, mais uma vitória também de alguém que já estava no poder. Vamos a Porto Alegre, resultado que acaba de sair da cidade de Porto Alegre. A cidade de Porto Alegre que sofreu tanto esse ano em relação às enchentes. E aí o prefeito Sebastião Melo acaba de ser reeleito em Porto Alegre com 61,53% dos votos. Sebastião Melo reeleito com 61,53% dos votos, 369.420 votos para o prefeito Sebastião Melo, e Maria do Rosário, do PT, fica então com 38,47%, 230.960 votos. Isso era justamente o que as pesquisas de intenção de voto estavam apontando, né, Josias? Uma reeleição de Sebastião Melo, mais uma campanha muito interessante de acompanhar lá em Porto Alegre, justamente com os ataques que Sebastião sofreu diante da administração da cidade durante as enchentes, mas foi o que o eleitor escolheu, mantê-lo no cargo. Muito impressionante a vitória do prefeito, né, Fabiola? Porque o Sebastião Melo foi muito fustigado durante aquele dilúvio que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, porque a prefeitura claramente falhou as bombas que deveriam drenar a água e evitando que a enchente infelicitasse a cidade de Porto Alegre, como aconteceu e como nós cansamos de noticiar aqui. A despeito de tudo isso, o prefeito foi premiado pelo eleitor de Porto Alegre com a reeleição, né? E aqui é também uma derrota muito importante, expressiva para o PT. O PT já governou Porto Alegre no passado, mais de uma vez, governou o estado do Rio Grande do Sul, mas desde o ano 2000, um petista não vence ali, né? E eles escolheram a Maria do Rosário, que é uma personagem, uma petista muito estigmatizada. Ela foi ministra dos Direitos Humanos, ela é associada a essa causa dos direitos humanos, e se confunde, por vezes, a direita faz questão de
grudar nos defensores dos direitos humanos a pecha de defensor de bandido, né? Isso foi muito explorado contra ela lá. Não é uma personagem carismática. Então, o PT, a meu juízo, Fabiola, escolheu mal. Nem sei se haveria uma alternativa a Maria do Rosário, né? Mas essa derrota estava desenhada. E é uma derrota que é potencializada por esse fato, né? Como é que você perde para um personagem que foi associado a um flagelo, como aquelas enchentes que se abateram sobre o Rio Grande do Sul e também sobre Porto Alegre de forma muito dramática, né? Então, a inépcia do prefeito foi premiada nesse segundo turno e previsível. As pesquisas estavam antecipando isso e é uma derrota importante também para o PT.